Até agora, sabemos que a queda do Império Romano é um tema muito complicado, no qual não podemos apontar uma única grande causa para a sua queda. Foi um processo extremamente longo e complicado que se estendeu por mais de 1000 anos, terminando com a queda dos últimos estados romanos após a queda de Constantinopla em 1453 e começando 1000 anos antes com a dissolução da metade ocidental do Império Romano. O porquê da queda já é uma pergunta complicada. Mas e quanto ao quando? Quando as coisas começaram a dar errado no Império Romano? Quando o sistema econômico, governamental, administrativo e militar do Império Romano começou a degradar-se massivamente pela primeira vez? Bem, amigos da história romana, espero que eu possa convencê-los de que isso é mais antigo do que a maioria das pessoas pensa. É bastante fascinante como uma construção como o Império Romano pôde durar tantos anos, mesmo com todos os problemas que enfrentou. É absolutamente impressionante perceber que desde a fundação da cidade de Roma em 753 a.C. até a queda de Constantinopla e os últimos estados remanescentes bizantinos, há um intervalo de tempo de mais de 2200 anos. A queda do Império Romano aconteceu em várias grandes ondas de invasão, sobre as quais farei um vídeo detalhado no futuro. Mas já durante a crise do século III, ficou muito evidente que o Império Romano tinha problemas mais profundos do que muitos imaginavam ser possível, e também ficou muito claro que o Império Romano era uma construção muito frágil. No entanto, mesmo a crise do terceiro século não foi a primeira vez que as coisas começaram a dar errado em larga escala. E tudo começou com uma pandemia. Em 165 d.C., um patógeno foi introduzido no Império Romano, possivelmente espalhado durante o cerco de Seleucia na invasão da Mesopotâmia no inverno, entre o final de 165 e início de 166. O vírus poderia se espalhar rapidamente pela rede de estradas romanas, altamente desenvolvida e interconectada, e se espalhar ainda mais através da cultura de banhos romanos. Podemos ver que a primeira coisa que causou grandes problemas para o Império Romano foram as doenças. Esta seria apenas a primeira grande pandemia do Império. Outras viriam a seguir, e uma combinação de estradas altamente desenvolvidas, a cultura dos banhos e uma total falta de compreensão dos patógenos já seriam um grande fator contribuinte para a queda do Império Romano. É uma ironia da história que o desejo por higiene, que se manifestou na cultura do banho, na verdade ajudaria a espalhar as doenças mais mortais. Possivelmente cerca de 10% da população do Império foi morta nesta pandemia, e isso, consequentemente, é claro, enfraqueceria o exército, cujas fileiras o vírus atacou com agressividade especialmente alta. Foi durante aqueles tempos que, pela primeira vez na história, 2 imperadores reinaram conjuntamente, a saber, o famoso Marco Aurélio e seu irmão adotivo, Lúcio Vero. Eles eram os 2 Antoninos e, portanto, a praga leva o nome deles. E já era tão cedo, em 162º depois de Cristo, que várias tribos germânicas começaram a invadir as defesas de fronteira na Récia e Germânia Superior. Entre essas tribos estavam os Chatti e os Chauci. Eles foram repelidos, mas no final do 166º ou início do 167º, uma força de Langobardi e Lacringue conseguiu invadir a Panônia. Embora a praga já estivesse devastando naquela época, esse ataque também pôde ser repelido. Mas no 167º ano, os vândalos, sim, eles já apareceram tão cedo, e os sarmatianos e exidis conseguiram invadir a Dácia, chegando até mesmo a matar o governador daquela província. Mas o maior desastre foi a invasão dos marcomanos. Eles conseguiram, junto com os Quadi, romper as defesas fronteiriças e se aventurar profundamente no império, saqueando e destruindo algumas cidades ao longo do caminho, como por exemplo a cidade de Opitergium, que foi completamente destruída. Pela primeira vez em 270 anos, os bárbaros conseguiram ameaçar a própria Itália. Em 168 ou 169, a própria Aquileia foi sitiada, mas, como a praga estava se alastrando, uma contraofensiva militar não pôde ser realizada de forma rápida e fácil, e 2 novas legiões italianas tiveram que ser recrutadas.
Curiosamente, já naquela época, Marco foi forçado a recrutar escravos, gladiadores e até criminosos devido à grave falta de recrutas por causa da peste. Isso nos lembra de Stilicho repetindo as mesmas medidas exatas 232 anos depois, durante as invasões de Alarico e Radagaiso. Apenas com grande dificuldade os Marcomanni e Quadi puderam ser repelidos, e o próprio Lúcio Vero morreu no início de 169, muito provavelmente vitimado pelo vírus. Em 170º, então, outra tribo, os Costobuci, cruzaram o Danúbio, devastaram a Trácia, saquearam e pilharam pelo caminho, e até conseguiram chegar tão ao sul quanto Eleusis, perto de Atenas. Foi nesse momento que Eleusis foi saqueada, e o Templo dos Mistérios de Eleusis foi queimado até o chão pelos invasores. É bastante brutal descobrir que, tão cedo na história romana, eventos tão terríveis poderiam acontecer no aparentemente invencível Império Romano. Se é apaixonado por Roma como eu, provavelmente se interessará pelos incríveis anéis e acessórios romanos que a loja SPQR produz, caso esteja assistindo a este vídeo. Eles fazem anéis legionários, fazem anéis com temas diferentes, até mesmo réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Exato, material artesanal de alta qualidade mesmo. Não há realmente presente melhor para você ou alguém que você conheça que possa ser fã de Roma. Eu coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com esse link você pode obter um desconto de 10% em cada compra se digitar o código de desconto Maiorianos. Então vai e confira a variedade deles, é realmente incrível. Então de volta a essa crise do segundo século, como eu gosto de chamá-la. Esses eventos foram, como sabemos, apenas uma amostra do que ocorreria no terceiro século e especialmente no quinto século. Os invasores germânicos foram expulsos do Império novamente nos anos subsequentes, muitas vezes recrutando novos homens para as regiões romanas. Naquela época, a moeda romana ainda era forte. A desvalorização monetária ainda não alcançou níveis perigosos, mas essa crise marcaria o ponto de virada. A peste antonina, matando tantas pessoas, levou a uma queda severa na produção de ouro e prata das minas imperiais, como a famosa mina localizada nas montanhas de Las Médulas, na Espanha, onde montanhas inteiras eram lavadas em busca de ouro. Então, porque a produção de ouro e prata caiu, já Marco Aurélio foi forçado a começar a desvalorizar a moeda mais, a fim de manter o pagamento para os soldados nesses tempos de crise total alto. Porque quando você precisa de muitos novos recrutas, com certeza quer manter o exército feliz e os incentivos para entrar nas legiões elevados. Mas, como sabemos agora, essa prática ficaria cada vez mais fora de controle nas décadas seguintes e levaria às enormes crises mais tarde. Eu fiz um vídeo no qual falei sobre o quão importante foi o papel da desvalorização da moeda romana para pagar o enorme exército na queda do Império Romano. O contra-ataque romano veio então em 172º depois de Cristo, quando Marco fez as legiões atravessarem o rio Danúbio para o território germânico e derrotar os Marcomanos, uma empreitada que teve sucesso, forçando os Marcomanos a assinarem um tratado de paz. Em seguida, uma campanha foi iniciada contra os Quadi e os Iaziges em 173 e 175, respectivamente. Ambos foram derrotados, um tratado de paz foi assinado, forçando muitos bárbaros a se juntarem ao exército romano como federados, uma prática que veríamos mais tarde com muito mais frequência, até que quase 300 anos depois, haveria apenas mercenários bárbaros e nenhum exército regular mais, pelo menos no Ocidente. E isso já começou em grande escala nas guerras. Marcos queria estabelecer duas novas províncias romanas transdanubianas, a saber, Marcomânia e Sarmácia. Mas antes que isso pudesse acontecer, Avídios Cássius, um general na província da Síria, se rebelou. Então, Marcos teve que desistir de seus planos de estabelecer essas novas províncias e marchou para o leste. Mas antes que ele pudesse chegar na Síria, 4 já havia sido morto, não conseguindo reunir apoio suficiente para sua rebelião, especialmente do Egito. Ainda assim, essa revolta aconteceu no pior momento possível, antes da guerra contra as tribos germânicas ser concluída de forma satisfatória. Em 176 d.C.,
Marco elevou seu filho Cômodo a César, tornando-o seu cogovernante, uma decisão que, como sabemos em retrospectiva, seria desastrosa para o Império Romano. Ele retornou a Roma no mesmo ano, um triunfo foi realizado e suas vitórias contra os invasores germânicos foram comemoradas na famosa coluna de Marco Aurélio. Mas no 177º, os marcomanos e quados se rebelaram novamente, forçando Marco a retornar à fronteira, onde entre o 178º e o 180º, os romanos novamente obtiveram importantes vitórias contra essas tribos germânicas. Infelizmente, porém, em março do ano 180, Marco Aurélio morreu. Este nobre governante, possivelmente o melhor imperador que Roma já teve, um filósofo estoico no trono do imperador, foi forçado a enfrentar os piores momentos da existência do Império Romano desde que foi estabelecido 200 anos antes por Augusto. É muito infeliz que Cômodo não tenha tido as características de seu pai. Curiosamente, há pelo menos um pouco de verdade no filme Gladiador, pois o personagem Maximus Decimus Meridius foi parcialmente baseado no general de Marco Aurélio, Tiberius Claudius Pompeianus. Este general, que conquistou muitas vitórias para Marco contra as tribos bárbaras, foi até mesmo indicado para se tornar imperador romano por Marco, após a morte de Lúcio Vero, mas Pompeiano recusou. Basicamente, Marco Aurélio foi forçado a nomear um sucessor, e como Cômodo era seu único filho sobrevivente, todos os outros tendo sido vitimados pela peste, ele não teve outra escolha a não ser nomear Cômodo como seu sucessor, para evitar que o império fosse mergulhado em uma guerra civil. É fascinante pensar no que teria acontecido se Pompeiano tivesse aceitado se tornar co-imperador de Marco Aurélio. Eu acho que a história teria sido muito diferente sob seu governo. Como um amigo próximo de Marco, ele sabia como era importante levar a guerra a uma conclusão satisfatória. Em vez de se tornar co-imperadora, Pompeiana foi nomeada general-chefe das legiões do norte e a conselheira mais próxima de Marcos. Após a morte de Aurelius, Pompeiana tentou se interessar por essas coisas. Ela partiu para Roma no mesmo ano, em 180 d.C., e o resto é história. Uma grande quantia foi paga às tribos germânicas, e a paz foi basicamente comprada, embora haja algumas evidências de que os comandantes legionários continuaram a fazer campanha contra as tribos germânicas nos primeiros anos do governo de Cômodo, até cerca de 182 d.C. Isso aparentemente foi suficiente para Cômodo se autodenominar germânicos. Ainda assim, isso enviou um sinal perigoso aos inimigos de Roma, ou seja, que invadir o império funcionava melhor do que o esperado, e que Roma era mais fraca do que muitos pensavam. E isso sinalizava que Roma era forçada a comprar a paz. Podemos ter certeza de que essas notícias se espalharam rapidamente entre as tribos germânicas, além das fronteiras romanas. Histórias que foram mantidas vivas por muitas gerações futuras, de modo que 100º, 200º e 300º anos depois, as tribos germânicas sabiam muito bem que Roma não era invencível, e que invadir o império e exigir resgate era uma estratégia que realmente funcionava, especialmente em tempos em que Roma estava enfraquecida. Além disso, Cômodo desvalorizou ainda mais a moeda romana para comprar a lealdade do exército, agravando ainda mais essa tendência perigosa, que levaria diretamente à crise do terceiro século. E, finalmente, o governo tirânico de Cômodo enfraqueceria perigosamente o respeito pela posição de imperador romano. Enquanto todo o Império Romano lamentava a perda de Marco Aurélio, que era universalmente amado por toda a população, ninguém lamentou Cômodo, e sua morte levou diretamente a guerras civis, que estabeleceriam um precedente perigoso, ou seja, que disputas de sucessão poderiam de fato ser vencidas pela força militar. Assim, a Pax Romana realmente chegou ao fim, e foram os eventos dos anos 160 onde tudo começou a dar errado para o Império Romano. Uma praga brutal que matou milhões, invasões bárbaras que viram cidades inteiras destruídas e até ameaçaram a Itália pela primeira vez em 270 anos, rebeliões de usurpadores que forçaram ações militares, desvalorização da moeda romana e queda da produção das minas imperiais de ouro e prata, desestabilização e redução do respeito pela posição de imperador, guerras civis.
Podemos, então, ver que se tivéssemos que identificar exatamente onde as coisas começaram a dar muito errado para o Império Romano, é mais cedo do que até mesmo a crise do século III. Nós realmente podemos chamar isso de crise do segundo século. Embora não tão brutal quanto as crises posteriores, já deixava claro os defeitos fundamentais do Império Romano. Não havia uma estratégia de defesa real contra as tribos germânicas, apenas uma linha de defesa, e se essa linha fosse quebrada, as tribos poderiam saquear e destruir tudo em seu caminho por muito tempo, até que um contra-ataque militar efetivo pudesse ser formado. Isso também mostrou a falta de um sistema de sucessão imperial, e mostrou a economia falha do império, que precisava constantemente de ouro e prata, seja através de minas ou conquistas. Isso também mostrou como o império poderia ser facilmente enfraquecido por pandemias. Assim, para mim, tudo começou a ir mal já nos anos 160 depois de Cristo. E se você quiser aprender mais sobre por que a desvalorização da moeda romana para satisfazer o enorme exército romano foi tão perigoso, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado em aprender como as tribos germânicas conseguiram romper as defesas da fronteira ocidental 230 anos após Marco Aurélio, você pode assistir ao outro vídeo no canto direito. Eu agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias tibi água e bem-estar.